Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3.000 famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Tem um curso de manejo parental, ele é muito voltado para o TOD, obviamente, mas eu tenho diversos alunos ali cujos filhos não têm TOD, mas tem o TEI, ou TDAH, ou o TEA, muito aluno com TEA, com filho, né, que tem TEA. Então, a gente trabalha muito 3 pilares dentro do manejo parental, né? A minha forma de ensinar, eu encontrei essa que foi a melhor forma de todas. A primeira forma é dar uma base teórica. O primeiro pilar é a base teórica. Como é que eu vou te ensinar a lidar, por exemplo, com o fato de que muito frequentemente eu tenho que pedir a mesma coisa todos os dias para o meu filho e todos os dias ele esquece de fazer e eu já não aguento mais. Então, eu preciso ter a base teórica de que, olha, o cérebro dessa pessoa funciona um pouco diferente. Então, é esperado que a gente veja isso, isso, isso e isso. Mas não depende tanto assim da vontade dela de agir dessa forma ou não. Requer tratamento, né? Dá para melhorar, mas não fica jogando tudo nas costas do é preguiçoso, é desmotivado, não quer nada com nada. E sem ficar dando adjetivos, né? Exatamente. Eu acho que isso é comparação com o irmão, né? Isso é ruim, né? Exato, sem jogar para a identidade da pessoa, porque a criança com TOD absorve muito esses adjetivos para a sua identidade. Então, a gente vê, por exemplo, de forma muito frequente, a criança com TOD tendo algumas falas do tipo: eu não sou bom, ninguém gosta de mim. Não, mas eu sou descontrolado mesmo. E aí, às vezes são umas crianças tão novas que eu fico assim, de onde que essa criança sabe falar que eu sou descontrolado? Essa criança sabe o que significa descontrolado? Talvez não, talvez esteja reproduzindo apenas o que ela ouve. E isso, no médio e longo prazo, pode e possivelmente vai ter como consequência uma criança ansiosa, ou uma criança depressiva, criança com problemas... Tem depressão infantil, uma coisa séria, inclusive. Tem muitas crianças, a maioria das pessoas com TOD tem problemas de autoestima, muito pelo que ouvem, muito pelos comentários que escutam, e isso todo dia, todo dia, todo dia. Terrível. Inclusive, infelizmente, costuma ser frequente, mas é uma pena muito grande, crianças com falas suicidas. É isso que eu ia falar. A questão do autoextermínio infantil. Não, talvez, vias de fato, mas do tipo desejos e frases nesse sentido. É um desamor muito grande. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que eu concordo completamente. Eu não lembro exatamente a frase, mas era mais ou menos assim. Quando você é adulto e alguém te xinga, Gisele, você é tal. Você fica com raiva dessa pessoa. Pô, que cara ignorante, me xingou. A criança, se você xinga ela, ofende ou adjetiva ela vai ter raiva dela mesma. Exato. Poxa, as pessoas estão me odiando porque eu sou uma droga de ser humano, entendeu? Então é muito, muito importante essa questão de analisar até que ponto a repetição de frase, ficar apontando defeito. E isso é muita frustração dos pais, tá? Às vezes os pais, por exemplo, eu já vi caso de uma criança, não é TOD, mas a criança era gordinha, e o pai, eu acho que o pai ou era a mãe, já foi gordinho também, mas emagreceu, e quando era gordinha sofria bullying. E aí o pai fazia um bullying no filho, ao invés de levar no médico e tal, procurar ver se tem alguma questão hormonal, implicava com o filho para ver se ele aprende a comer menos, tá entendendo? Isso é um absurdo. Então, assim, eu acho que você tem que ter, você é a cabeça madura da relação, os pais. E a partir disso, você tem que adotar as medidas corretas, que inclusive fala aí no teu curso, né? Aí você estava falando dos pilares, né? Vamos continuar. Então, por conta de tudo isso, a gente precisa ter essa base teórica inicialmente, até mesmo para entender, poxa, a Gisele está propondo, exemplo, a Gisele está propondo ajuste na rotina porque é importante para toda criança, mas quando ela tem TOD, quando ela tem TDAH, a previsibilidade não é apenas importante, é essencial. Legal. Para prevenir crises, para prevenir comportamentos disruptivos, etc, etc. Mas ela vai entender isso na hora de aprender uma estratégia X, Y, Z, sabendo a base teórica. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar do curso de manejo parental é o manejo parental. É você aprender as estratégias. Então, eu tenho uma aula para cada estratégia, eu ensino
a proposta da estratégia e por que ela ajuda, por que ela funciona no manejo parental. Só que, assim, aí vem o terceiro pilar, que foi algo que eu senti como necessidade individual minha. Foi minha necessidade, como mãe de Todd, e a partir da minha necessidade, eu não consegui deixar o curso não ter essa terceira base, que inclusive o curso começou com ela. Sim. Lá no início, primeira turma, era um curso assim, no WhatsApp, bem primitivo, e que na primeira turma a gente já teve um resultado incrível com as nossas alunas. Legal. Mas só tinha essa terceira parte, não tinha nem a primeira nem a segunda, que é a parte de desafios práticos. Ou seja, a estratégia número 1 foi X, Y, Z, ela não tem uma forma só de ser aplicada no dia a dia, ela tem inúmeras. Você, família, precisa encontrar a forma que vai dar certo na sua casa, de acordo com o seu contexto, com a sua rotina, com as suas possibilidades. Então, a terceira parte é toda prática. A gente pega, eu passo desafios para a pessoa exercitar, documentos para ela preencher, para encontrar a melhor forma dela aplicar aquela estratégia. E também tem alguns desafios que não são necessariamente linkados com alguma das estratégias ensinadas, mas que são desafios que eu entendo que existe uma necessidade muito grande de mudar um pouquinho a forma com que a pessoa enxerga a situação que ela está vivendo, né? Vou te dar um exemplo. Se eu te peço, se você tem um filho com TOD, eu falo assim, me descreve aí, se apresenta para mim. Eu quero que você se apresente para mim e o motivo pelo qual você está no curso. Aí a pessoa, meu nome é fulana, eu tenho tantos anos, faço não sei o que de profissão, e eu tenho um filho de 10 anos com TOD, TDAH e não sei o que mais. E a gente tem feito terapia, ele está tomando remédio XYZ, os resultados ainda não são muito relevantes, e pronto, apresentou-se para mim. Ela não apresentou a família dela, ela não apresentou o ser humano que ela é e nem o ser humano que o filho é. Ela apresentou os diagnósticos e o tratamento que estão sendo feitos naquele momento. Então, um dos desafios que a gente tem lá é mudar esse olhar. Espera aí, a gente precisa olhar primeiro para o ser humano. Então, eu quero que você refaça a sua apresentação, mas olhando só para o ser humano. Bota diagnóstico numa caixinha, porque isso é um detalhe. E um dia, quando o tratamento estiver fazendo um papel mais visível, realmente, no dia a dia, isso vai ser um detalhe que vai estar numa caixinha, porque você vai conseguir enxergar muito mais o ser humano. Isso. Então, eu quero te ajudar agora, mesmo agora que o TOD está gritando na sua cara e que você não consegue pensar em outra coisa, vamos tentar enxergar o ser humano primeiro. Mudar a perspectiva, né? Exato. Não é só um laudo. E da mãe, do pai também. Só que assim, 99% das alunas são mães. Eu sei, eu já tive grupo de mentoria e realmente a imensa esmagadora maioria são mães. Exato, então não posso ignorar essa estatística. Entendi. Daí é muito gratificante ver, eu sou fulana, eu gosto de crochê, no meu tempo livre eu gosto de caminhar, não sei o quê. A coisa que eu mais amo no meu filho é que ele sabe andar muito bem de skate, sendo que eu nunca andei de skate na vida, acho muito bom, não sei o quê. E aí elas conseguem ter esse olhar. Dá até uma leveza, né, eu acho. Quer dizer, não tem nenhuma estratégia de manejo parental que fale que a gente precisa mudar essa perspectiva. Mas lá nos desafios práticos, a gente tenta também ter alguns desafios para mudar a perspectiva, para mudar a lente, né, do óculos, porque a pessoa está com uma lente que está vendo TOD. É uma lente que já está até viciada. Exatamente. Já está ali, tudo vê o transtorno, tudo... Isso nos atrapalha muito. Nos atrapalha muito. Vamos ler aqui algumas mensagenzinhas que chegaram, tá? Chegou muita mensagem. A gente vai ler aqui tudo. A gente vai para um rápido intervalo depois das mensagens, que a gente vai mudar um pouco de assunto, dentro da questão do TOD ainda. Vamos lá. Renata Simão, bom dia. Eu faço curso de manejo parental, tem me ajudado bastante. Porém, não estou conseguindo assistência profissional na cidade em que moro para meu filho. Então, ela está no teu curso, mas na cidade... para quem está com essa dificuldade, cidade pequena e tal, como é que você pode conseguir um plano B para tentar ajudar o filho nessa questão aí? Num lugar que não tem... Dá para fazer online? Você acredita que não? Como é que é? Depende não só da criança, do adolescente, mas também depende do momento onde aquela pessoa está. Por exemplo... eu, enquanto psicopedagoga, no início da pandemia, comecei fazendo atendimento online e sigo até hoje fazendo atendimento apenas online.
Não consigo fazer tudo que eu fui formada como psicopedagoga para fazer no atendimento online. Por quê? Eu não consigo fazer uma avaliação. Tem etapas da avaliação, a grande maioria, que eu preciso ver a pessoa fazendo. E nem sempre eu vou conseguir isso com a criança estando em casa. Então, tem vantagens da gente tirar a criança do ambiente de casa e botar num ambiente neutro, que seria o ambiente do consultório, para poder fazer a avaliação. Além disso, tem criança que simplesmente não consegue. Tem casos e casos. Por exemplo, também quando começou a pandemia, meu filho, como todo mundo, precisou ir fazer a terapia dele, passar da modalidade presencial para online. Ele não curtiu nem um pouco. Ele falava isso o tempo todo, não gosto, prefiro me arrumar, sair de casa, pegar trânsito, chegar lá, fazer presencial, porque o online não funciona para mim. E eu entendo muito bem ele, porque curso online, para mim, é um desafio muito grande. Né? Então, eu sempre estou lá no curso online assistindo a aula, mas estou fazendo alguma outra coisa junto. Às vezes até no navegador mesmo, que tá o curso online de um lado, tá a outra aba aberta com outra coisa. É distrator demais. Isso, né? Eu até tento evitar, porque senão eu acabo não prestando atenção. Mas se eu fico olhando para o curso ali, só olhando para a aula, minha mente vai em tantos lugares. Vai. Então, a imersão de um ambiente de consultório, de coisa, é um setting terapêutico, é diferente. Exato. Né? Então, você me perguntou sobre plano B. O que eu poderia sugerir? Primeiro, a gente tem problemas de pessoas que moram em cidades pequenas que realmente não têm muitos profissionais à disposição. Então, se aqueles que têm ali na cidade não estão atendendo a necessidade da criança ou do adolescente, eu só consigo pensar em duas alternativas principais. A primeira alternativa é recorrer ao online. Porque mesmo não sendo o ideal para alguns casos, nem sempre a gente consegue as coisas dentro do que a gente acha que é ideal, né? Então, é melhor que esteja fazendo online, mesmo que não seja tão bom para aquele caso específico quanto o presencial, mas é melhor do que não fazer nada ou fazer com um profissional que talvez esteja mais atrapalhando do que ajudando. Tem profissional que não manja muito, não. Eu vejo esse negócio do TDAH, por exemplo, tem profissional que não manja de TDAH. Neurologista, e não tá errado. Não está errado, porque, por exemplo, o cara é neurologista, o cara não sabe de tudo 100%. O cara não tem um DSM instalado na cabeça. Só que ele tem que perceber, beleza, minha pegada é mais autismo, minha pegada é mais esquizofrenia, outras patologias. Então, eu vou encaminhar esse paciente para o meu colega que entende melhor. Eu acho que é ruim você profissional formado, não manja do assunto e ficar ali fazendo um monte de experimento que pode estar atrapalhando, né? E os pais são leigos, e às vezes eles começam a se culpar. Pô, nem um profissional está adiantando, está ajudando e tudo, né? Exato. E você tocou num ponto muito importante, porque as pessoas... Eu via muito isso quando eu fazia a faculdade de microbiologia. Às vezes alguém mandava assim uma foto de uma planta. Que planta é essa? Como se primeiro que microbiologia não estudava a planta como a biologia. Sim. Então já estava errado por aí. Mas mesmo que eu estivesse estudando biologia, só o fato de eu fazer a faculdade ou de ser bióloga quer dizer que eu vou saber o nome da espécie de todas as plantas que há nesse mundo? Não é a garantia. Então, quando eu fui cursar a psicopedagogia, eu percebi muito isso. De cara, na formação geralzona que eu recebi, eu percebi, olha, eu vou ter dificuldade de atuar profissionalmente se eu não escolher uma linha de trabalho, se eu trabalhar com todo paciente que me procurar. Então, eu acredito de verdade que nem todo paciente é para todo profissional. Imagina qual seria o tamanho do meu ego se eu achasse que eu sou a melhor profissional para todo paciente que existe. Então, eu acredito nisso. É para isso que existem os especialistas, né? Exato. Não é errado você saber de uma ou outra coisa e saber muito bem. Exato. Agora, não pode... eu acho que é ruim quando você se mete em algo que você não entende. Entendeu? E ok não entender, apenas não finja que entende, entendeu? Exato. E tanto a medicina quanto as terapias, elas estão caminhando muito para essa questão de especialização em uma determinada área, mesmo que não seja uma especialização formal.
né? Mas uma pós, alguma coisa, não mas escolher atuar com um nicho específico, porque a generalização já não está mais sendo suficiente, já não está mais cabendo no mundo que a gente está vivendo atualmente. Concordo. A Fabi Silva mandou assim: existe TOD em criança de 3 anos e meio ou é muito precoce nessa idade afirmar? É uma idade muito... Deixa eu formular a frase aqui. A gente pode, sim, ter um caso de uma criança com 3 anos, 4... em que o diagnóstico de TOD já será possível de ser dado através das avaliações dos profissionais envolvidos. Uhum. Isso não é tão comum. Geralmente, quando a gente tem uma criança com 3, 4 anos apresentando sintomas, a gente já pode, sim, iniciar todo o processo de avaliação, mas a gente pode dar... vamos ver qual vai ser a diferença quando ela passar dos 4 para os 5 anos, ver se nesse 1 ano amadurece. Vamos ficar na hipótese diagnóstica? Então, isso é mais comum, de ficar na hipótese diagnóstica, continua intervindo, continua avaliando, mas espera uma certa idade. Só que não tem limite de idade. Então, sim, eu já vi criança de 2 anos e meio com diagnóstico fechado de TOD. E bem acertado, que você percebeu. E bem acertado. Só que isso geralmente acontece nos casos mais extremos. Então, quando o caso realmente está causando um prejuízo gigante para a família, para o desenvolvimento daquela criança, então talvez não fechar o diagnóstico só por causa da idade pode ser até mais prejudicial para ela do que fechar um diagnóstico. E tem um médico, eu esqueci o nome dele agora, mas é um médico que fala bastante sobre TOD e TDAH nas redes sociais, e ele fala uma frase que eu acho muito interessante: diagnóstico de criança se escreve a lápis. E é fato. Pode ser que lá na frente, de repente, sei lá, entre numa remissão. A gente não deve ter isso como objetivo. No entanto, se a criança está com uma idade muito pouca e está todo mundo se recusando a dar um diagnóstico, ou pelo menos fechar uma hipótese diagnóstica, só por causa da idade, usando apenas a idade como argumento, talvez isso prejudique mais a criança do que fechar um diagnóstico agora para que ela receba o tratamento adequado e até mesmo o apoio necessário, seja assim na creche, na educação infantil, e lá na frente verificar, não sei, será que é isso mesmo? Entende? Caramba. Então, acho que tudo depende da intensidade dos sintomas e do tamanho do prejuízo que está acontecendo com a criança nesse momento. Importante isso.